Coisa abençoada demais. São programações atrás de programações. É bom demais ser da Moriá, né, gente? Fala a verdade, não é bom? Eu amo. Vamos abrir a palavra de Deus, gente? Vamos ficar em pé aí? E vamos abrir em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Solta um tempo para mim, por favor. Tiago 4, nós vamos ler a partir do verso 4. Diz assim: infiéis, Tiago 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ele, pois, exerce amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes em vão, afirma a Escritura, com ciúme, e por nós anseia o Espírito, e Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Repetir só esse último finalzinho, ó. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ora, volta aí algumas folhas para o capítulo 1. Nós vamos ler no capítulo 1, o verso 8. 1:8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vou repetir. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Deus. A Tua palavra foi lida e nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. E o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade a falar com cada um de nós. Me usa, meu Deus, com poder e graça para transmitir a Tua palavra com simplicidade, mas com unção. Para que o Senhor, meu Deus, possa tocar os nossos corações. Como o Senhor falou ao meu coração profundamente, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor possa falar ao nosso oração de cada um e presente. Em nome de Jesus, nós repreendemos desse ambiente e dos ambientes também dos lares que nos ouvem nesse momento, todo espírito contrário ao Espírito do Senhor, para que o Espírito Santo seja o único presente, reinando e falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, gente. Esse texto, ele nos fala sobre a importância de escolher a amizade com Deus e rejeitar o mundo. Ele enfatiza o chamado à santidade. E o título da nossa mensagem nesta noite é Abandonando o ânimo dobre. Abandonando o ânimo dobre. Mas o que significa esse ânimo dobre? Para a gente entender, para a gente abandonar, a gente tem que saber o que é. E eu busquei lá o significado. Diz assim: ânimo dobre significa ter uma mente ou um coração dividido. Uma mente ou um coração instável, oscilante, entre duas posturas ou dois caminhos. Na Bíblia, ela está dizendo em Tiago 8, nós lemos, e o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele está querendo dizer com isso. E é alguém que tenta viver de duas maneiras ao mesmo tempo. Tentando agradar a Deus, tentando seguir a Deus, enquanto ainda se apega ao mundo e ao pecado. Ué, Sidney, nós estamos em corrente de família. Essa é a INTA. E isso tem a ver com a família? Tudo a ver. Tudo a ver. A família que não abandona o ânimo dobre é uma família inconstante. É uma família dividida. É uma família onde ama vir à igreja, participa das programações, participa dos cultos, lê a Bíblia, mas ainda está um pezinho no mundo. E não abandona o ânimo dobre, ele até é seguir a Deus, ele até deseja andar com Deus, mas não é abrir mão
de coisas do mundo. Se apegou a umas coisas do mundo e tenta não parar de andar na igreja, de tentar servir a Deus, mas também não abre mão de determinadas coisas do mundo. E nós vamos ver nessa noite que nós precisamos abandonar o ânimo dobre para a gente ter uma família saudável. Nós precisamos abandonar o ânimo dobre para a gente ter uma família onde o Senhor reina, onde Deus é presente na nossa casa. O ânimo dobre reflete uma falta de compromisso total com Deus, pois a pessoa tem um pé na igreja e um pé no mundo. E esse estado cria uma vida instável, onde a pessoa constantemente vacila entre o saber o que é certo e o que ele deseja. Ele está ali, ele sabe o que é certo, ele conhece a palavra, mas às vezes o desejo da carne, a fraqueza humana fala mais alto, e ele acaba tentando agradar aos dois caminhos. E essa essência é uma postura de vida que impede a plena comunhão com Deus, pois ele deseja fidelidade e integridade de oração dos seus filhos. Então, uma família saudável tem tudo a ver com o abandono do ânimo dobre. E aí Jesus pensa sobre isso. Nós saímos, nós conhecemos, nós agimos o dia inteiro, determinadas atitudes, determinadas ações. E aí Jesus fala da sua igreja, quando ele vê a gente agindo dentro da igreja de uma forma, e às vezes no nosso comércio, no nosso trabalho de outra forma. Às vezes no nosso lar de outra forma. Eu ouvi uma vez uma historinha e disse, terminou um culto e o filho grudou no pé do pastor e dizendo assim, não deixa papai voltar para casa não, eu quero morar na igreja, mais ou menos assim. E o pastor perguntou, mas por que, meu filho? Você não é para sua casa? Não, aí na igreja o papai trata a mamãe bem, aí na igreja o papai trata a gente bem, aí na igreja ele não bate na mamãe, aí na igreja ele olha para a gente e fala assim, meu filho, faça um favor, meu filho, por favor. Lá em casa não. Lá em casa o papai nem conversa com a gente, já é a mão batendo. Ele já vai chegando, já vai dando uma surra na mamãe. Ânimo dobre. Um comportamento na igreja e um comportamento fora da igreja. Vamos ver lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Apocalipse 3, verso 15 e 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Verso 15 e 16. Diz assim: conheço as tuas obras, e nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, por és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus conhece o nosso coração. Eu amo quando eu leio isso. E foi uma arte que Deus escreveu a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não tinha abandonado o ânimo dobre. Vivia uma vida na igreja e vivia uma outra vida fora da igreja. Uma personalidade A, uma personalidade B, uma personalidade C, dependia do ambiente onde ele estava, ele mudava de cor ao camaleão. Mudava de personalidade ao camaleão. Dependia de onde ele estava integrado. E Deus está dizendo aqui, conheço as tuas obras. Vida dividida enfraquece a família. Se você tem uma vida dividida entre o mundo e a igreja, você não pode ter uma família saudável. As consequências vão chegar na sua casa. Nós precisamos ter uma vida exemplar. Nós precisamos ser uma miniatura de Cristo dentro da igreja, dentro da nossa casa e na sociedade. Aonde nós andarmos, nós temos que ter uma única personalidade, uma única forma, é a personalidade de Cristo na nossa vida. Nós não podemos ter um comportamento A, um comportamento B em outro, em questão de ser honesto,
de tratar bem, de ser fiel. Eu amo a Bíblia quando Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar-te. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E uma vida de ânimo dobre gera instabilidade e conflitos no lar. Quando abandonamos a divisão entre servir a Deus e ao mundo, nós fortalecemos a família. Quando nós decidimos deixar as coisas velhas para trás e servir unicamente a Deus e viver uma vida digna de um filho de Deus, aonde as pessoas possam olhar para a gente e desejar Jesus, por causa das nossas atitudes, aí nós estamos abandonando a vida dobre, nós estamos fortalecendo a nossa família. A família passa a experimentar a harmonia e confiança quando nós abandonamos o ânimo dobre. A sinceridade diante de Deus se reflete nos relacionamentos dentro de casa, trazendo paz e unidade. Não podemos ter uma vida dupla. O cristão, a miniatura de Cristo, o Filho de Deus, ele já reconheceu e confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não pode ter uma vida dupla. Não pode. Você não pode ser uma pessoa aqui dentro e outra pessoa lá fora. Eu não posso ser uma pessoa aqui dentro e outra pessoa lá fora. Nós não podemos. Nós precisamos abandonar o ânimo dobre. Personagens bíblicos, Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué chamou o povo e disse assim: olha, escolham a quem vocês vão servir. Escolham qual a decisão que vocês vão tomar em relação à postura de vida, à postura de comportamento. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Foi essa a decisão de Josué. Abandono do ânimo dobre. Vida dupla, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão firme de servir a Deus com toda a sua casa, rejeitando qualquer tipo de divisão ou idolatria. E esse compromisso de Josué trouxe unidade para a sua família. Esse compromisso de Josué de ser miniatura de Cristo, de ser um espelho de Jesus, aonde ele andasse, tanto no comportamento como nas atitudes, trouxe harmonia, trouxe unidade para dentro de sua casa e para o povo de Israel, mostrando oração íntegro e fortalecendo os laços familiares. Essa é a atitude de um homem de Deus. Quando você toma uma atitude como Josué, de dizer: eu e a minha casa vamos servir a Deus, vamos tomar cuidado, e entra nessa casa através de televisão, através de negócios feitos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, com interesse de oração, com sinceridade. Ora, um personagem bíblico onde ficou dividido entre Deus e o mundo, Eli. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 a 13. Ele foi dividido entre a obediência a Deus e a corrigir seus filhos. Seus filhos precisavam de correção e Eli fechou os olhos. Ele fez de conta que não estava vendo, onde ele deveria usar sua autoridade de pai e dizer: meu filho, e não. Nós servimos a um Deus verdadeiro, nós servimos a um Deus fiel, um Deus justo, um Deus santo. Ele fechou os olhos. Ele tentou negligenciar algumas atitudes de seus filhos. E ele trouxe ruína para o seu lar. Ele trouxe ruína para a sua casa. Nós precisamos abandonar o ânimo dobre. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Está aí no telão? Joga aí para a gente ler todo mundo. Mas está aí, 13, 5. Mas pode botar no telão. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não e já estáis reprovados. Esse texto está dizendo para a gente. E as nossas escolhas diárias impactam toda a família. O que você faz da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o que você fala, o que você vê, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, impacta na sua família. As nossas escolhas diárias impactam na nossa família. Cada decisão, palavra e atitude dentro de casa influencia diretamente o ambiente familiar. Quando escolhemos agradar a Deus em nossas ações, cultivamos um lar mais saudável e abençoado. É por isso que nós precisamos refletir sobre as nossas escolhas. E não está dizendo examinai o seu vizinho. Não está dizendo examinai o comportamento do seu irmão. E está dizendo examinai a vós mesmos. Olha para o seu umbigo, olha para o seu nariz, olha para você. Examine suas atitudes. Teve um determinado momento da minha vida, e teve um dia que eu entrei lá no banheiro, fechei a porta, fui para o espelho. E fui bater um papo comigo. Falei assim, examinar a sua vida, cara, você não está direito, não. Você está sendo moleque. As suas atitudes, os seus comportamentos não estão batendo um comportamento de um homem de Deus, não. Eu bati um papo comigo, chorei, saí de lá envergonhado. Falei assim, Deus, me ajuda. Eu quero abandonar o ânimo dobre. Eu preciso escolher. As nossas escolhas diárias, elas determinam como é a nossa família vai ser. Como a nossa família vai estar. As nossas escolhas diárias. Se eu não tivesse tido aquele confronto comigo no espelho, talvez eu estaria fazendo as mesmas besteiras que eu estava fazendo. E não tenha dúvida que a minha família seria afetada. A minha família seria afetada. E a palavra de Deus está dizendo, examinai-vos a vós mesmos. E nós lemos no primeiro ponto, em Apocalipse, aonde Deus diz, conheço as tuas obras. Resumindo, tudo que nós fazemos, Deus está vendo. Deus conhece. E às vezes a gente, em um confronto com Deus, com determinadas coisas que estão acontecendo dentro do nosso lar, e a gente não examina para ver que talvez 90% ou 100% de culpa daquilo que está acontecendo no nosso lar é nossa. E a gente não examina as nossas atitudes. Examinai-vos a vós mesmos. Assim diz a palavra de Deus. Nós precisamos examinar. Noé, está lá em Gênesis capítulo 6, verso 9 e 10. Diz que Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Noé escolheu obedecer a Deus em um tempo de corrupção generalizada, mas foi uma escolha. O mundo estava uma catástrofe, horrível, o povo virou as costas contra Deus, mas Noé resolveu ser um amigo de Deus. Noé resolveu andar com Deus, e a sua fidelidade salvou a sua família. Foi a sua fidelidade que fez a sua família, foi a sua forma de viver, foi o seu dia a dia, foi o seu comportamento diário, e fez a família dele acreditar em uma coisa que nunca tinha ouvido falar. E acreditou em Noé, e Noé dava exemplo. Noé dava exemplo. Noé era um homem que andava com Deus. Seus filhos, sua esposa, não tinham ouvido falar em chuva, não tinha rio lá, não tinha enchente, não tinha nada. E eles tiveram ali um homem ajudando, 120 anos, batalhando, esperando. Não é fácil não.
E a pergunta nessa noite é: eu e você temos dado exemplo para quem anda com a gente poder acreditar no que nós estamos falando? Examinai-vos a vós mesmos. Qual de nós podemos dizer que o nosso colega de trabalho vai ter um desejo enorme de vir à igreja pelo nosso comportamento lá? Examinai-vos a vós mesmos. Noé deu exemplo, por isso sua família seguiu ele. Nós temos dado exemplo aí fora. Nós temos dado exemplo de homem e mulher de Deus para que o nosso filho e nossa filha desejem ardentemente esse Deus que nós servimos. E eles vão crescer. Quando são crianças é fácil a gente levar, mas quando se tornam adultos, se não tiver exemplo, com raríssimas exceções, e tem exemplo, mesmo assim vai para o mundão, não estou generalizando, raríssimas exceções, mas muitos não dão exemplo nenhum. E depois, na hora que o filho sai, vai para o mundão, foi, não tinha exemplo. Examinai-vos a vós mesmos, examinai o seu comportamento. Noé deu exemplo, Noé levou a sua família junto com ele. E Ló, lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 14 a 26. Noé hesitou a andar com Deus. Noé hesitou a andar com Deus, a seguir a Deus e a apegar-se ao mundo. Vida dobre. A sua família sofreu as consequências. As escolhas de Ló não só trouxeram estabilidade, nem unidade para sua... Eles não trouxeram. As escolhas de Ló foram horríveis. Não trouxeram estabilidade para dentro de sua casa. Foi uma ruína dentro de casa. Porque Ló estava dividido entre Deus e o mundo. Mateus capítulo 5, verso 14 a 16... traz o nosso terceiro ponto e diz: e ser luz começa dentro do lar. Mateus 5, 14 a 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ser luz do mundo. Mas a nossa luz, a luz de Cristo na nossa vida, tem que começar a brilhar no lugar mais difícil, é dentro da nossa casa. E lá as pessoas conhecem a gente do jeito que a gente é. Lá fora, vê um determinado... Nossa, fulano é uma bênção. Aí tem determinadas mulheres, o marido fala assim: você dormisse com ele lá, para você ver como é que é. Você morasse com essa pessoa para você ver como é que é. A nossa luz precisa começar dentro do nosso lar. A luz de Cristo na nossa vida precisa começar dentro do nosso lar. Antes de sermos luz no mundo, precisamos brilhar na nossa casa. Quando abandonamos o ânimo dobre, damos exemplo para os nossos filhos, para os cônjuges, para os familiares, para os vizinhos, para os amigos. Gente, é tão bom você encontrar uma pessoa e te perguntar assim: você é amigo do fulano? Parece que você frequenta a mesma igreja, né? Fala: nossa, gente, que bênção ele. E dali dá exemplo, viu? E dali é crente mesmo, e dali dá exemplo. É bom ouvir isso. E o contrário é horrível. Mas vira e mexe a gente ouve. Precisamos abandonar o ânimo dobre. Uma família que vive a verdade do Evangelho torna-se um testemunho poderoso para os outros e experimenta maior proximidade com Deus. A família que está mais próxima do Evangelho, ela está mais
próxima de Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 19, fala de Abraão. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes e guardem o caminho do Senhor. Abraão foi um exemplo de fé e um exemplo de liderança para sua família. Um homem que foi exemplo para todos os conheceram, todos de dentro de sua casa. Ele discipulou sua família a temer e a seguir a Deus. E como resultado, Deus fez uma aliança com ele para todas as suas gerações. Precisamos ser luz. Precisamos ser luz dentro do nosso lar. Todos. Pai, precisa ser luz. Mãe, precisa ser luz. Abandona o ânimo dobre. Filho, precisa ser luz. Abandona o ânimo dobre. Quando toda a família abandona o ânimo dobre, nossa, a família é mais feliz. A família tem harmonia, tem comunhão com Deus. Olha uma situação de um homem segundo a oração de Deus, em um determinado momento da sua vida, ele esteve lá, tentando agradar a Deus, mas tentando agradar o desejo da sua carne, tentando agradar ao mundo, e arruinou sua família. Davi, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 a 17. Davi, aí em pecado com Betseba, ele deixou de ser uma luz para sua casa, trazendo sérias consequências para sua família. Seu erro resultou em conflitos e tragédias dentro do lar, como o assassinato de Urias, como a rebelião do seu filho Absalão. Trouxe consequências ruins. Isso mostra que quando falhamos em refletir a luz de Cristo dentro da nossa casa, a escuridão pode trazer grandes danos. Davi, num determinado momento da sua vida, ele vacilou. Ao invés de abandonar o ânimo dobre, ao invés de deixar de lado o desejo da sua carne, o desejo mundano, e dizer, não, eu sou um servo do Senhor. Ela, mulher, eu não sei nem quem é. E não era nem para ter mandado buscar. Mandou buscar a esposa de um soldado. Não era nem para ter conversado com aquela mulher. Mas às vezes a gente deixa o desejo da nossa carne, o desejo humano, pecador, falar mais alto. E como família, a gente traz sérias consequências para dentro da nossa casa. Precisamos abandonar o ânimo dobre. E para finalizar, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Está lá, se achar aí, verso 5. Mas aí no telão, por favor. 1, 15 e 16. Pelo contrário, se um é santo, ele vos chamou, tornai-vos santo, também em vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Por está escrito, sede santo, por eu sou santo. Sede santo, por eu sou santo. É o quarto e último ponto nosso. A santidade fortalece os laços familiares. A santidade fortalece os laços familiares. Viver em santidade traz verdadeira liberdade e bênçãos para a família. Quando cada membro da sua família busca estar próximo de Deus, quando cada membro da sua família busca ser mais parecido com Jesus, traz liberdade, traz harmonia, traz santidade, traz paz para dentro da nossa casa. Quando todos resolvem buscar a Deus, juntos, nós sabemos que a responsabilidade maior de um lar é do homem, é do sacerdote. E eu sou homem e a gente costuma jogar essas coisas para a mulher. A mulher faz o culto doméstico, a mulher vai chamar o filho para ler a Bíblia. Não, a responsabilidade maior é do sacerdote do lar. E o sacerdote do lar é o homem. Homem, você tem uma responsabilidade grande sobre o seu lar, sobre a família que Deus lhe confiou,
sobre a família e Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Você tem esse compromisso de buscar santidade dentro de sua casa, de ler a Bíblia, de orar, de ser exemplo de um verdadeiro servo de Deus. Mãe, mulher, você também tem essa responsabilidade de dar esse exemplo aos seus filhos. Filhos, vocês também têm essa responsabilidade de dar esse exemplo aos seus pais. E se a família toda busca santidade, meu irmão, você vai experimentar o cuidado de Deus em todas as áreas da sua vida. Santidade, busca isso. Jó, capítulo 1, verso 5. Diz: e ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos em favor de cada um dos seus filhos. Jó era um exemplo de santidade na sua geração. Jó era um exemplo de um homem que andava a Deus. Não uma vida dobre. Não uma vida dobre. Não um comportamento e outro comportamento ali. Nos negócios todo enrolado. Não. Um comportamento único. Nós precisamos ter um comportamento único, um comportamento santo. E Jó tinha. Jó dava exemplo para os seus filhos. Jó era um homem e fortalecia a sua família através da sua busca diária a Deus. A Bíblia diz que Jó buscava a Deus todos os dias. Jó oferecia sacrifícios e pedia perdão a Deus por algum pecado e talvez um dos seus filhos pudesse ter cometido. Verdadeiro exemplo de um homem que buscava santidade dentro do seu lar. Por outro lado, Saul, está lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao verso 14. Saul teve um momento, ele estava esperando ali o profeta para vir oferecer sacrifícios, o profeta Samuel, e ele demorou, e Saul foi e resolveu oferecer os sacrifícios. Saul desobedeceu a palavra, ele conhecia, ele sabia da ordem, ele sabia como deveria ser feito, mas Saul tentou agradar aquela multidão, e ele trouxe ruína para a sua família, para o seu reinado. O Samuel chegou e disse: olha, por causa dessa sua desobediência, você perdeu. Você perdeu. Você ia ser rei, até depois outro rei, tudo sua geração, filhos, e agora acabou. Porque um dia ele resolveu desobedecer. Resolveu abrir mão da santidade de Deus dentro de sua casa. Nós precisamos sair daqui. E o Espírito Santo possa falar o seu coração. Você precisa abrir mão. Qual a parte da sua vida e tem gerado lá do ânimo dobre? Dupla personalidade, duplo comportamento. E nós possamos sair daqui diferente nessa noite. Povo santo. Povo separado. Dando exemplo lá fora. Dando exemplo principalmente dentro da nossa casa. Aí nós teremos uma família forte. Aí nós teremos uma família onde o diabo não vai chegar nem perto para tocar na gente. Abandonando o ânimo dobre. Buscando santidade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, na oração de cada um. Deus, como nós precisamos, como eu preciso, e a minha família seja firmada na palavra do Senhor. Como nós precisamos, Deus, ter uma família que te ama e te busca. Como nós precisamos, Deus, ter atitudes aonde agrade ao Senhor a todo momento. Pois a tua palavra nos diz: conheço as tuas obras. O Senhor nos conhece desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, todos os nossos comportamentos, todos os nossos pensamentos. Às vezes, coisas, Deus, nós nem fizemos, mas nós pensamos e o Senhor conhece. Nos ajuda, Deus, a sermos santos, como Jesus nos disse: sede santo, como eu sou santo. E possamos, ó Deus, todos os dias, quando nós levantamos, nós possamos examinar as nossas atitudes. Durante o dia a dia, quando a gente for falar, quando a gente for fazer uma coisa, tomar uma decisão, e a gente possa buscar antes no Senhor a orientação do Senhor.
para que possamos, ó Deus, viver uma vida onde agrada ao Senhor, para que a nossa família possa ser forte, para que a nossa família, Deus, possa dar exemplo nesse mundo. E família é projeto de Deus. E uma família e anda nos teus caminhos, experimenta milagres, experimenta o melhor dessa terra, experimenta maravilhas, porque o Senhor sempre está presente em uma família e te busca. Nos ajuda, Deus, a andar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.